Eu vou contar rapidamente. Eu fui fazer um trabalho lá em Guadalajara, no México. Trabalho lá para a Record. E eu peguei um táxi e perguntei para ele, esse carro aqui é fabricado no Brasil. Ele falou, quanto custa? Ele me falou o preço. Eu falei, você sabe que esse carro aqui no Brasil custa 3 vezes mais? Ele falou, não é possível. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. NE Podcast. Olá, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do NE Podcast e hoje falando sobre Ford, fundada por Henry Ford, que nasceu em 1863 e faleceu em 1947. A Ford, foi fundada em 16 de junho de 1903 nos Estados Unidos, com mais, além do Henry Ford, outros 11 investidores. A companhia, Heródoto, foi responsável pela popularização do automóvel a partir da produção de carros em massa a baixo custo. Agora, olha só que interessante. Fordismo, Heródoto. Já ouviu falar em Fordismo? Eu tô aqui pensando o que eu tenho que fazer para que exista o Fernandismo. Pô, o que eu tenho que criar? Você tem que criar uma empresa de computador atualmente, e estabelecer um sistema de produção. Entendeu? Não? E aí vai ficar Fernandismo em vez de Fordismo. Muito bom, vou começar a pensar nisso aí, viu, Heródoto? Olha só, mas o Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa de um produto, ou seja, o sistema das linhas de produção, que foi criado por Henry Ford em 1914. Qual que era o objetivo dele? Era criar um método para reduzir o custo de uma produção da sua fábrica de automóveis. Eu até queria sugerir o seguinte... Para você saber bem o que tem Fordismo e tem Taylorismo dessa mesma época. Taylor, né? Mas para ser Fordismo, pega o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Tem que ver aquilo lá, faz parte da cultura geral da gente, né? Sim, mas o filme é branco e preto. Mas tem aí na internet, vale a pena. E aquela cena do Chaplin pendurado numa roda com a chave, né? E ele trabalha, então, numa linha de produção em que ele só aperta parafuso. Aquela cena, ela é antológica. Tem várias cenas antológicas do Chaplin. Mas essa eu acho que caracteriza bem o advento daquilo que a gente chama de sociedade de massa. Veja, você citou o ano de 1914. 1914 é o ano do início da Primeira Grande Guerra Mundial. Os Estados Unidos não estão na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial em 1917. A guerra termina em 18. Portanto, sobrou para a indústria americana o mercado mundial. Porque os outros estão envolvidos com produção de arma para a guerra na Europa. Europa e Ásia, mas principalmente na Europa. E deixou para os Estados Unidos. Então, nesse momento, você tem o mercado americano interno à sua disposição, porque não tem concorrência da Inglaterra, nem da França, nem da Alemanha. Olha só, você está sozinho lá. Você vai ter que comprar meu produto, primeiro ponto. E segundo o seguinte, o que eu produzir a mais, eu vou exportar porque não tem ninguém para produzir. Agora eu tenho que aumentar a produção. Como é que eu vou aumentar a produção? Eu tenho que desenvolver um sistema diferente de produção. E aí que surge a chamada linha de montagem, que foi copiado por todas as indústrias automobilísticas, de avião também tem linha de montagem. Hoje qualquer fábrica tem uma linha de montagem. Se não tiver uma linha de montagem, mas quer dizer, nasceu com a Ford, com Henry Ford. Né? E outra coisa, ele inovou totalmente, tanto que a Ford é uma gigante americana, né? Gigantesca, e produzindo em grande quantidade. Né? E aquilo também influenciou decisivamente no American Way of Life. Ou seja, faz parte do American Way of Life você ter um veículo. Pode ser um cavalo, pode ser uma charrete, pode ser uma carroça, pode ser uma mula, um burro. Burro é aquele bichinho de 4 patas. Um burro. Não é? E agora você tinha um carrinho para você ir para onde você queria. Quer dizer, na época era um bruta carro. Hoje é um carrinho, está no museu aí para a gente olhar. Então, de repente, começou. E outra coisa... Com a produção em massa, o custo de produção caiu. Mas tem um segredo aí. O segredo chama-se produtividade. Certo? O sistema da linha de montagem, ela multiplicou a produtividade. Ou seja, um operário
com o mesmo salário, ele produzia muito mais na linha de montagem do que se ele fosse fazer carro por carro. E outro fenômeno que já vem da época da primeira Revolução Industrial. Ocorre a especialização, ou seja, eu sou só apertador de parafuso, que nem o Chaplin. Certo ou não? Depois de 3 meses só apertando parafuso, ninguém aperta parafuso melhor que eu. Porque eu me especializei. Houve uma divisão de trabalho, né? Que já vinha do passado, mas agora foi colocado na indústria. Com isso você aumentou a produtividade, baixou o custo e tinha o mercado interno americano e externo para você colocar o produto. Agora ele inovou, explodiu. A Ford fez várias ao longo da sua história, não só com Henry Ford, mas a família depois dominou a fábrica durante algum tempo, e que eles foram quebrando paradigmas. Enquanto a Ford foi quebrando paradigma, ainda foi bem. Quando ela não quebrou paradigma mais, ela já não foi tão bem. Tanto que ela saiu do Brasil. Por que a Ford saiu do Brasil? Porque a concorrência de outras empresas, principalmente as chinesas, é de tal ordem que não estava dando lucro. Meu amigo, o acionista americano não perdoa. Certo? Se tiver dando prejuízo, fecha. Mas é a Ford. Fecha. É assim que move o capitalismo. Não tem sentimentalismo, não. Bota lá no museu, deixa lá no museu, que a gente vai dizer que é bonito. Certo ou não? Então isso, ou seja, ele sofreu inclusive uma concorrência fortíssima nos Estados Unidos de uma outra empresa que copiou o modelo, chamada GM, General Motors. E outras tantas, porque lá abriu fábrica de automóvel que não acabava, mais de 50 fábricas de automóvel lá, muitas pequenas, quebraram. Mas a GM era General Motors. E por vários motivos. E um deles, sabe qual é? A GM passou a fabricar carros coloridos. E a Ford só fabricava carro preto. E certa vez perguntaram para o Henry Ford, que cor que o senhor vai fazer os seus carros? Você pode escolher qualquer cor, desde que seja o preto. Aí o que a GM apareceu? Azul, cor-de-rosa, prata, certo ou não? E não mais o preto, não me ponha não. Aí eles aprenderam isso. Aí para frente, depois que eles desenvolveram outros produtos, os carros Ford passaram a ser coloridos e poderosos. Teve uma linha, por exemplo, na década de 70, chamada Mustang, não sei se você tem até hoje. Aquilo tinha, 300 cavalos dentro do motor. Aquilo se andava a 4 km com 1 litro de gasolina. Olha que maravilha. Mas ele corria 300 por hora. Então eles foram quebrando paradigmas. Só que desse jogo próprio do capitalismo, né, se você não estiver atento, você é ultrapassado. Eu acho que hoje a Ford não é mais a maior empresa americana de carro. Não é líder, né? Não é a líder. A GM não é líder. Salvo engano, a líder é a Toyota, que tem no calcanhar dela uma empresa de um sujeito chamado Elon Musk, que é a Tesla, com carro elétrico. E uma das notas da Ford, porque a Ford está sofrendo essa reestruturação global. Não é uma reestruturação no Brasil, ela é global, né? Como você comentou, o acionista quer saber se a empresa está dando lucro ou não. Não está dando lucro, peraí, passa o facão. E uma das notas, eles disseram que eles estão preocupados agora com a conectividade. E aí, quando a gente fala conectividade, a gente lembra do 5G, que a gente já conversou aqui. Perfeito. A gente lembra da internet das coisas, segurança e também o carro elétrico. Heródoto, com esse preço de combustível aí, vai dar uma potencializada na produção dos carros elétricos. Sem dúvida. O pessoal já está procurando isso. Sem dúvida. Aqui em São Paulo, a gente já vê carro elétrico. Sem dúvida. Rodando, né? Agora, olha só que interessante que eu achei numa matéria da Canaltech do dia 21 de janeiro de 2020. O Brasil é o 5º país mais caro do mundo para se manter um carro. É o 5º país mais caro do mundo para se manter um carro? Agora, olha só. Matéria do UOL. Eu vou ler a nota deles aqui. Tendo como base uma carga horária de 40 horas por semana a $7,25 por hora, ou seja, nos Estados Unidos, né? Uma pessoa trabalha 4 horas por semana. O salário mínimo nos Estados Unidos fica em torno de $1.160.
que dá cerca de 6,4 mil reais. Bom, sendo assim, um americano precisa apenas de 1 ano para comprar um Chevrolet Spark, que é o carro mais barato do país hoje, por $13.400. Bom, por aqui, um salário mínimo é de R$ 1.192,40. É preciso trabalhar... Eu tô lendo a nota da matéria, do jeito que tá. É preciso trabalhar por mais de 40 meses para comprar o veículo com o menor valor do Brasil, que é o Fiat Mobi, que parte de R$ 41.490. Agora, Heródoto, a matéria não fala, mas você sabe por que custa tão caro? Eu sei. Tão caro o carro no Qualquer Brasil? pessoa sabe. Por quê? Imposto. Eu vou contar rapidamente. Eu fui fazer um trabalho lá em Guadalajara, no México. Trabalho lá para a Record. E eu peguei um táxi e perguntei para ele, esse carro aqui é fabricado no Brasil. Ele falou, quanto custa? Ele me falou o preço. Eu falei, você sabe que esse carro aqui no Brasil custa 3 vezes mais? Ele falou, não é possível. Ele achou que era metade do preço, né? Entendeu? Não. O carro brasileiro vendido no México, acho que era da Volkswagen, não me lembro agora, lá no México está 3 vezes mais barato que o Brasil. Aqui isso é mais de 42% do valor do carro é imposto. Agora, uma coisa que precisa pensar. Por que os impostos são tão fortes em cima da indústria automobilística? No carro, na gasolina, no diesel, no IPVA, para pegar a classe média. O alvo é pegar a classe média. Não é? Porque a classe não média, ela compra carro usado. Certo? Já depreciado. Aliás, desculpa, usado não. Cometi um erro. Seminovo. Heródoto, mas tem uma coisa que é a lei da oferta e da procura. Não sei quem é que formulou essa lei aí. Olha só que interessante. Por que o álcool para higienização das mãos aumentou tanto o preço com o início dessa porque tem aquela, como é que chama? Ele não é álcool, ele é álcool gel. É álcool gel. Tem aquele gelzinho ali. Só que assim, o álcool gel sempre existiu. Com pandemia, disparou o preço. Por que as máscaras descartáveis subiram tanto de preço com a pandemia? Lei da procura e da oferta. Muita gente comprando, muita gente procurando. Agora, Heródoto, se o carro é tão caro aqui, combustível é tão caro, por que o brasileiro continua comprando carro adoidado? Porque não tem alternativa, primeiro. Segundo, porque dá status, meu amigo. Meu caro, eu tive Kombi. Certo ou não? Eu chegava de Kombi e o cara falava, você aí, tira essa Kombi. Se eu chegasse com outro carro, doutor, me chamavam de doutor, olha que legal. Porque aqui é símbolo de status social. Você ir com o seu SUV na padaria. Certo ou não? Que é a 10 metros da sua casa. Então você vai com o SUV no supermercado. Certo? Ou vou pegar o meu SUVão, eu tenho uma escola do lado da minha casa, os pais vão buscar as crianças na porta, é uma tremenda confusão. Uma carrão, fila eu olho cada carrão maravilhoso, entendeu não? Entre outras coisas. Segundo, porque realmente tem mobilidade, porque o cara tem casa de campo, porque o cara tem casa na praia, entendeu não? Mas no Brasil, o carro está diretamente relacionado com... Para de comprar para ver o que acontece com o preço dos carros. Não cai. Não cai? Não cai. Será, Heródoto? Não cai. Sabe o que a indústria vai fazer? Vai diminuir a produção. E vai continuar cobrando o preço caro. Entendeu? As matérias que estão rodando, circulando hoje no meio, é que eles não vão fabricar mais carros populares aqui no Brasil. Exatamente. Porque diz que não dá lucro. É verdade. Não dá lucro. Porque o pessoal não quer mais carro popular. Eu acho que até o pessoal tem direito de não querer mais carro popular. Mas a indústria está olhando o seguinte, qual é a rentabilidade disso? Ganho mais dinheiro no carro mais sofisticado do que o carro popular. Imagine, por exemplo, na época daquele grande presidente chamado Itamar Franco, lembra dele que tinha aquele topetão? Pois é, ele não mandou ressuscitar o Fusca. Né? O pessoal tirou o maior sarro do cara, porque era um carro para pobre. Era pé de boi, chamava-se Fusca, não tinha nada no carro. Não tinha nada. Aí o pessoal dizia, não, depois do Fusca ele vai ressuscitar o rádio a válvula. Mas enfim, era o seguinte, não durou. Parou. Ninguém queria. Só o cara que tinha lá uma fazendinha lá no interior de Goiás ou Minas Gerais, então ele comprava aquele Fusquinha porque ele era capaz de subir ladeira. Mas, meu amigo, agora não. Veja o pessoal do agronegócio. Você já viu o pessoal do agronegócio?
aquele caminhonetão 4x4, ar-condicionado. Pô, até dentro do trator tem ar-condicionado, o que você quer? Como é que eu posso dirigir sem ar-condicionado, meu amigo? Não tem como, né? Na minha época, você tinha a manivela, você abria. E põe aqueles ventiladorzinhos dentro do caminhão. Hoje você ali. abria o vidro. Não é? Agora, então, você pode ter certeza do seguinte, a competição vai continuar, ela é feroz, e a Ford está tentando entrar nessa competição, em que pese ela ter dado cada mancada. Ela comprou 2 empresas inglesas, e ela quebrou a cara. Uma foi a Land Rover, e uma outra que eu não me lembro agora. Perderam bilhões de dólares lá. Mau negócio, lá no Reino Unido. Então, quer dizer, para sobreviver nesse mercado também é uma luta de foice no escuro. Eu vi recentemente, já estão falando do setor automobilístico, eu vi recentemente um anúncio da BMW, né? Uhum. BMW, em alemão é V, do carro elétrico. Mas um comercial maravilhoso, tem na internet. E quem é que está dirigindo o carro? Zeus, o deus do Olimpo grego, ao lado de uma das suas esposas, chamada Hera. É espetacular, né? Por quê? Para vender o carro elétrico, meu amigo. É um bruta carrão elétrico. E eu outro dia eu vi no shopping, eu por acaso passei no fundo, de um lado para o outro, para atravessar o shopping, e passei no estacionamento. E eu vi que já tem um pedaço no chão fechado para carro elétrico, com a tomada lá. Não tinha carro, não tinha. Mas eu parei, olhei, só não pus o dedo na tomada, que era para não tomar choque. Heródoto, eu vou esperar alguém ressuscitar a Kombi elétrica. Elétrica. Aí eu compro. Aí a gente vai dar a volta de Kombi elétrica. Agora tem que ser a Kombi, não essas Kombi que a Volkswagen finge que... Né? Que é Kombi. Que é Kombi e tal. Eu já expliquei que Kombi vem da palavra alemã Combinazione. A Kombi dá para fazer com energia solar, porque o teto dela é enorme, né? Dá para colocar os painéis em cima, isso, né? Por aí. Bom, gente, ó, lembrando dos nossos cursos, o Media Training para o Mundo Corporativo, Comunicar para Chegar Lá e YouTube Power Up. Tô deixando aqui tudo na descrição para você clicar, acessar e obter mais informações para você estudar e melhorar a sua comunicação. Certo, Heródoto? Tudo certo, mas nada resolvido. Então tá bom. Heródoto, obrigado por mais esse episódio, hein? Tchau, tchau. NEP Podcast.